pessoal, tudo bem? Domingo, tava morrendo de saudade. Como foi a semana de vocês? Gente, hoje o convidado é uma pessoa muito especial que vem realizando um trabalho incrível que atende a todos os públicos. O tema dele vai falar sobre saúde com vocês, Marcelo Capelazzo. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo, Lidy. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado, é um prazer vir aqui conversar com você e falar com seus telespectadores sobre saúde e bem-estar, exercício, dificuldades, facilidades, como fazer. Então a gente está liberado aí para a gente bater um papo gostoso e falar sobre essa temática. E o meu objetivo maior é que quem estiver em casa, a gente consiga, através dessa conversa, ajudar um pouquinho a fazer um dos nossos lemas, que é tirar as pessoas do sedentarismo, que a gente vai conversar um monte aí. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? Marcelo, me fala uma coisa. Como surgiu essa ideia que você hoje encara como uma missão de poder levar um pouco do seu conhecimento para melhorar a vida das pessoas através da saúde, atividade física? Me fala um pouquinho como surgiu tudo isso. Eu vou fazer uma retrospectiva lá da faculdade, tá? Tá bom. Eu sempre tive muito contato com esporte, com atividade e gostava de esporte, né? De futebol, de fazer artes marciais. Quando a gente entra na faculdade de educação física é porque a gente gosta de algum esporte, a grande maioria das pessoas. Sim. Só que eu entrei na faculdade e comecei a estudar. E aí comecei a reparar como que tinha relação do exercício com a saúde, com a mudança na vida das pessoas, tanto física quanto mental. E aquilo foi fascinando, a gente vai aprendendo, vai fazendo, a gente vai estudando. Então aquilo foi se tornando uma missão cada vez mais. E conforme a gente atendendo o público, aí atendendo as pessoas, diferentes populações que a gente atendia, experiências que eu tive durante a graduação de estágio, depois de formado, publicações que a gente foi fazendo, a gente foi descobrindo isso. E cada vez mais a ciência avança nesse aspecto, né? Sim. A relação do exercício físico. Tanto é que a gente tem umas brincadeiras que chamam o exercício de o melhor remédio do mundo. E aí a gente começa a perceber. Então a pessoa às vezes entra na academia, ou a pessoa começa a ter mais atividade, começa a se movimentar mais, e aquilo realmente muda. A gente está falando desde a depressão, a autoestima. Então tudo evolui na vida da pessoa. E aquilo vai te fascinando e você fica... Foi mordido por esse mosquitinho da atividade física. Sim. Vai te transformar realmente. E a nossa missão hoje em dia é isso mesmo que você falou. Uma missão, que é modificar vidas através da atividade física. Que legal. Mas, Marcelo, me diz uma coisa. Existem muitas pessoas já que têm esse hábito de se cuidar, fazer um esporte e tal, mas tem uma galera que também não tem esse hábito e entende que isso não tem a ligação com o bem-estar. Pensa que isso é coisa de gente que só está se cuidando por estética e tal. Como é isso, virar essa chavinha? Assim, as pessoas hoje em dia tá mudando, mas assim, a grande maioria das pessoas não praticam o mínimo de atividade física que é recomendável, tá? Que é lá você pelo menos fazer 150 minutos de atividade por semana, moderada, ou 75 vigorosa. São recomendações mínimas da OMS. Então, a grande maioria, a gente realmente está certíssima, não conseguem fazer, por inúmeros fatores, tá? Ou falta de tempo, ou porque não é uma prioridade, ou porque dessa tua visão que você acabou de falar que é chave, realmente, é cutucar, eu gosto, a gente gosta bastante. Que a pessoa acha que é supérfluo, que não tem atividade, eu não tenho tempo para isso não é uma prioridade na minha vida. Sim. Então, essa chavinha realmente é mostrar, então, por isso que é legal esse tipo de papo, essa oportunidade assim num podcast. É mostrar para as pessoas o que muda na tua visão. Então, por exemplo, aquela pessoa que fala que não tem tempo, acha que é supérfluo porque não tem tempo. Quando você faz atividade física, e é provado isso, a gente tem estudos, que você se torna mais produtivo. Então você fica aí, falar em números, né? Gosto bastante de números, de 40% a 50% mais produtivo, mais eficiente. Nossa, você consegue produzir mais coisas em menos tempo. Por quê? Porque o teu cérebro está mais antenado, você está mais focado. Tudo isso é uma mudança neurológica comprovadíssima. Então aí você começa a quebrar essas barreiras. São as objeções que a gente gosta de quebrar. Então essa do tempo, a gente já vai por aí, vamos ajustando. Lógico, Lidy, que eu sempre falo em palestra, no dia a dia. Não estou falando que é fácil ou que todo mundo vai conseguir fazer do dia para a noite eu começar a fazer. Eu sei que tem que estruturar, tem gente que é mãe de família, tem gente que trabalha o dia inteiro, trabalha de turno, mas tentar ajustar essa vida porque a pessoa merece. Exercício, cuidar da saúde, tem que ser uma prioridade. Sim. E, Marcelo, tem muitas pessoas que também têm um bloqueio em questão de academia, né? Medo do que as pessoas vão falar do seu corpo, porque muitas das vezes, né, com o sedentarismo, a pessoa não fica com um corpo legal e aí ela tem vergonha de ir na academia, porque chegar lá, as mulheres com o corpo perfeito, assim, né? Torneadas, pernas, barriga, enfim. E os homens também, né? Com um corpo muito bonito. E aí a pessoa cria um bloqueio porque pensa que vai lá, vai todo mundo rir da pessoa, ela se sente desconfortável. Como quebrar essa barreira? Porque a primeira barreira, o primeiro desafio é esse, né, Marcelo? Muito. Isso tá muito legal. Esse assunto do cara é tão ótimo. Isso está mudando muito mesmo. E aí eu convido as pessoas a frequentarem as academias. Lógico, tem perfis e nichos, como qualquer mercado, né? Qualquer
mercado, você tem as diferenças de atendimento, as diferenças de local, Sim. as diferenças de perfis de público também. Mas isso está mudando muito, muito. Cada vez mais você vai numa academia, é muito mais pessoas de meia idade, Legal. muito mais idosos, Sim. é uma grande quantidade realmente de mulheres, de pessoas buscando emagrecimento. Mas a gente entende sim que existe essa barreira. Mas essa barreira é muito mais do primeiro passo Tá. do que realmente do que tem lá. Sim. E uma outra opção também é fazer outras atividades. Eu sou de academia, eu vivo de Sim. academia, mas eu entendo que a atividade física é o movimento, o exercício Sim. físico, a pessoa procurar aquilo que ela goste também. Mas ir para um ambiente é muito importante. E quebrar espaço, pensar que ela vai estar fazendo muito bem para ela. Sim. E esse começo, esse estereótipo que a gente tem do corpo perfeito, da mulher perfeita, da barriga tanquinho, do bumbum na nuca, são estereótipos que eu, assim, desculpa a expressão, mas eu odeio. Realmente a gente é proibido falar algumas coisas lá, projeto verão, são Sim. coisas que eu não gosto. Sim. Porque realmente não é esse o nosso intuito. Sim. Ele acaba realmente afastando muitas vezes as pessoas. Exatamente. Só que quando a gente está em casa, a gente começa a fazer atividade, a gente começa, por mais que a gente não pode almejar esse estereótipo aí que às Sim. vezes é muito inexistente, que a rede social atrapalha Sim, mais sim. a gente ainda, a gente acaba tendo essa relação de começar. E quando a gente começa, a nossa autoestima já melhora. Sim, Você começa a ir, você começa a se sentir melhor. E não estou falando do extremo, não. Você já começa a melhorar, porque sua cabeça começa a mudar, você se sente melhor, se Você sente mais cria capaz. mais coragem de olhar no espelho e ficar por um bom tempo ali, alguns minutos. Coisas que a pessoa às vezes passava e saía correndo no terceiro, Isso, né? é uma autoestima que vai te Sim. motivar também a você ir para uma academia, você começar a se alimentar um pouquinho melhor. Sim. Então aquilo tudo começa a fluir, mas realmente o primeiro passo é muito complexo. Então vá lá, dê o seu primeiro passo, pense em você, tente Sim. ignorar em volta, procure um ambiente bacana para você, um perfil de uma academia ou de uma atividade que você entenda que a maioria das pessoas estão buscando saúde e qualidade de vida, não o culto estético somente. Tá bom? Exatamente. Que é uma consequência. Sim. Mas O foco não é esse, Não é né? esse, não os extremos também. Sim, sim. Vida de Instagram não existe, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Bacana. Um ponto que você colocou, importante, é realmente aí, dentro da mente, a pessoa tomar essa decisão, né? De cuidar de si, porque aí, através disso, ela vai produzir mais no trabalho, vai ter até condições melhores de cuidar dos filhos ali, a mãe, por exemplo, né? O pai ter mais disposição. Hoje eu vejo também, Marcelo, que muitos homens estão deixando de se cuidar. Alguns se cuidam, né? Mas muitos não se cuidam também. É legal você, como homem, falar um pouquinho para o nosso público masculino também, essa importância. Como fazer? Muitos, às vezes, só trabalham e para dar o sustento para sua família, né? E esquecem desse momento, né? Acaba sim, a grande maioria que procura, por exemplo, vou te dar o meu número lá. Na minha academia, 70% são mulheres, 30% homem. Nossa! E conforme o processo de envelhecimento, 40, 50, 60, mais, aí que as mulheres procuram ainda mais, os homens menos. Sim. Tá? Então você acaba tendo essa relação realmente bem diferente e precisa realmente se procurar mais. Um exemplo que eu dou muito para esses meus colegas homens quando a gente está conversando é você poder brincar com seu filho. Você poder ter atividade, ver o seu filho crescer, você poder jogar bola com seu filho, correr com ele, ter o seu dia a dia realmente. Sim. E o homem acaba tendo essa relação de se cuidar um pouco menos, achar que é futilidade, muitas vezes. Então o homem acaba também morrendo mais cedo também. Um dos motivos é esse, pela falta de cuidado, né? Sim. Pela falta de cuidado, pela correria, não só do trabalho, porque muitos quando deixam vão viver a aposentadoria, muitas vezes podem se aposentar totalmente, Sim. acabam se cuidando menos ainda. Exatamente. A mulher já não, a mulher já busca se cuidar um pouco melhor. Então, realmente é um toque, realmente para os homens, tanto é que a gente tem problema até em exames preventivos, os homens são mais difíceis de ir no médico, acaba tendo toda essa relação e realmente as estatísticas vão subindo. E esse autocuidado com eles é muito importante também, porque isso vai refletir na vida deles de uma maneira bem positiva, né, Marcelo? Porque, por exemplo, hoje em dia, o público masculino é mais assim, jovens, e a intenção é ficar bombadão e tal, né? E tem até a questão dos suplementos. Como você orienta sobre essa questão, que é algo que é bem delicado, esse assunto também, né, Marcelo? Isso vai muito mais para o público jovem, né? Tá. Você tem ali 20, 30, os adolescentes são. Sim. A suplementação, tem suplementos realmente que têm evidência científica que funcionam, tá? Os suplementos são bons, tanto para o público jovem, para o público idoso hoje em dia. A gente trabalha cada vez mais suplementos, por exemplo, a creatina é um dos suplementos com maior nível de evidência, de comprovação científica, e hoje em dia a gente utiliza muito para o idoso, né? Muito. Entendi. Hoje em dia faz muita utilização da creatina porque tem um aspecto muscular melhorado, tem um aspecto até cognitivo que está tá se trabalhando um pouco mais agora da creatina no dia a dia para o idoso também. Então, fazer essas orientações são importantes. Só o que é importante? A gente tem que entender que o suplemento, somente para o jovem, é um suplemento, ele é um complemento.
Então, você não pode tirar a alimentação por uma suplementação. Você não pode depositar na suplementação aquilo que você devia estar buscando através da alimentação. Então, você alimentar-se corretamente, fazer uma divisão de um prato no seu almoço, na sua janta, fazer os lanches da tarde, tomar um belo café da manhã, nunca vai ser sempre o principal. O suplemento nunca vai substituir esse tipo de ação. Tá? E ele serve para estimular a pessoa a ter mais ânimo, Marcelo? É essa a função dele? Não necessariamente, depende do suplemento. Então, por exemplo, se a gente pensar numa suplementação de cafeína, tá? Aí a suplementação é interessante a pessoa sempre ir num nutricionista para fazer esse tipo de trabalho também, tá? Ah, entendi. Legal. Mas a cafeína, por exemplo, é um estimulante, né? Então, se você for tomar uma suplementação com base de cafeína, é um estimulante. A creatina não é um estimulante. Ela age dentro do sistema energético da gente, que é o TPCP, que ajuda a gente a ter ações rápidas de contração muscular. Então, ela tem uma relação muito boa com a musculação. Entendi. Tá? Por isso que é bom pro idoso. Ah, legal, tá? entendi. Porque o idoso, uma das coisas que a gente perde muito quando a gente envelhece é a ação de contração rápida. Então, que é o levantar e sentar, caminhar mais rápido, dar uma corridinha para pegar um ônibus, subir uma escada. Ah, entendi. Então, a creatina, por idoso, por exemplo, vai ajudar aí. Então, vai ter várias... A proteína, por exemplo, é um macronutriente, o whey protein. Então, você vai ter ele como uma outra adequação, não um estimulante. E aí, você vai ter outras variáveis, né? Cada suplemento vai exercer a sua função, tá? Entendi. Marcelo, hoje também aumentou o número de crianças com obesidade, né? Você recebe crianças também na sua academia? Também. A gente trabalha mais com o público jovem, mas a gente trabalha muito com criança e é algo que a gente está de olho também. Como profissional de educação física, a gente tem que, como pais, a gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente está cada vez mais com obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, crianças com esse tipo de colesterol elevado, por causa da alimentação, por causa do excesso de sedentarismo, muito tempo parado. O excesso, vamos falar 4 vezes, de tela. Sim. Isso virou um grande problema. Tá? Então, realmente é um problema. E assim, a gente está fazendo algo que eu conto na minha palestra que até me choca. A gente está assim, eu estou com 40 anos, tá? A gente está fazendo o seguinte, nosso exemplo, nosso estilo de vida está tirando anos de vida dos nossos filhos. Pode ser que a gente tenha uma primeira geração que viva menos do que a gente. Nossa, mas sabe por quê? Por causa do estilo de vida atual. Ah, entendi. Então, pensa que o nosso exemplo, é chocante isso aqui é para arrepiar quem está em casa. Tá tirando o nosso exemplo, a gente não conseguir fazer com que nossos filhos façam atividade física, a obesidade. A gente está tirando anos de vida dele lá na frente. Porque está caindo muito a qualidade de vida dele. Imagina se eu estou com 10, 12, 13 anos, eu estou com um quadro clínico, como que eu vou estar dali para frente? Nossa, e eu preciso me movimentar realmente, tá? Isso é gravíssimo realmente. Tá, e aí como é que funciona? Tipo Funcional Kids, Musculação Kids? Que tipo de atividade que você desenvolve para o público específico Kids? Eu vou te falar o que eu vou sugerir como profissional de educação física. Tá. Lá a gente consegue atender dentro da sala de musculação a criança. Legal. A gente consegue atender dentro de algumas atividades mais kids realmente, tá? Bacana. Só que o que eu normalmente vou almejar? Que fomente para a criança o movimento. Tá. Então, leve através de brincadeira, movimentação, diminua o tempo de tela, leve para uma melhor alimentação, diminua os ultraprocessados quando a gente fala de alimentação. Então, para de abrir tanto saquinho e começa a descascar mais fruta, por exemplo. É uma dica de ouro. Então, esse tipo de atividade vai ser interessante. E aí, começar a colocar em atividades também que tenham interação social. Tá. Pra gente é importante. Então, Sim. por isso que muitas vezes o ambiente de academia vai ser bacana, a gente vai conseguir fazer o trabalho fisiológico, mas eu não vou conseguir muitas vezes fazer o trabalho de interação com as crianças. Então, Entendi. vai procurar uma arte marcial, sabe aquela coisa que a gente fazia antigamente? Sei. Vai colocar o menino no futebol, vai fazer uma atividade, faz ele se movimentar. Tá? Sim, bacana. Você falou um ponto muito legal aqui. O ambiente é que acaba estimulando as pessoas. Por isso que é importante também, às vezes as pessoas assim, você falou assim, é importante se movimentar, né? Às vezes a pessoa não tem essa afinidade, vamos colocar assim, com a academia, mas a importância da academia ali é uma família, ali é um ambiente onde a pessoa vai estar todo mundo com aquela pegada de se amar, né? De se cuidar. Achei muito legal, assim, esse olhar que você trouxe, né? O que o ambiente faz com que colabore para a melhora da pessoa, né, Marcelo? É muito importante. Foi o que você falou lá no começo também. As pessoas estão com aquele estereótipo de na academia só vai ter gente, o bonitão ou a bonitona. Não. Sim, se você trouxer um ambiente, isso a gente prega muito, realmente, Sim. é um dos nossos objetivos. É um ambiente família. Lá a gente tem vó, tem filha e tem neto treinando. Nossa, então isso é que muito legal. legal. A gente acha muito legal, assim. E filhos e netos, então é uma constante da gente. Sim. É o que você falou, porque você traz aquilo, você multiplica, você vira um agente multiplicador de saúde e bem-estar. Isso realmente é muito importante. Que legal. E como que é lidar também, Marcelo, com o público 60 a mais? Me conta um pouquinho quais são os desafios, como que é lidar com esse público?
Muito gratificante. É uma demanda que a gente tem muito grande. Pra você ter uma ideia, aí mais 50% da nossa academia já está beirando 60 anos ou tem mais de 60 anos. Que A gente tem legal. bastante gente, tem o jovem, lógico, Sim. mas tem bastante gente nesse público. E é um público que realmente ele já está numa outra fase de consciência, muitas vezes. Sim. Muitas vezes está começando a atividade também. Tá. Ele teve a oportunidade agora de fazer e está iniciando. A gente pega muita gente assim, Sim. 60, eu acho extremamente admirável. Sim. E um recado que eu deixo para todo mundo aqui: dá tempo, pode começar. Sim. Tem estudos, um estudo que eu uso de referência, um estudo americano, de uma pessoa de quase 90 anos que começou a fazer atividade física. Então ele fez lá um teste por, acho que 18 semanas, de extensão de joelhos, que é um exercício, por exemplo. Tá. Fez esse exercício e ele conseguiu aumentar a massa muscular dele mesmo com 90 anos. Nossa, Marcelo, Isso- que legal. isso é vida, isso é vida. Nossa. Você aumenta a sua massa muscular, você vai ser muito mais independente, muito mais autonomia, você vai conseguir caminhar melhor, andar melhor, fazer suas atividades, seu cognitivo vai responder muito melhor, você vai ser afastado do Alzheimer. Então tudo isso vai melhorar porque você vai ganhar mais massa muscular, é muito importante. Então esse é o público idoso. Tá. Só que ele requer alguns cuidados especiais. Sim. Tá? Muitas vezes o idoso ele tem comorbidades. Sim. Então, natural, passar dos anos, hipertensão, diabetes, principalmente se for uma pessoa que for muito tempo parada, artrites, artroses. Então você tem que fazer uma prescrição mais direcionada, você tem que entender o quadro clínico daquele idoso Tá. e entender que a prescrição para ele também vai ser diferenciada. Ah, tá? entendi. E não Tá. se basear só pelo cronológico, pelos números, 60 anos ou 65 anos, e sim pelo estado atual de saúde daquela pessoa. Entendi. Então eu vou ter um idoso de 65, que eu vou fazer um tipo de prescrição, porque ele vai ter algumas comorbidades. Eu vou ter algum de 65 que não vai ter comorbidades e eu vou fazer um outro tipo de prescrição de treino. Legal. Então isso é muito importante. Então cada um é cada um, isso para todos nós. Sim. Pro idoso a gente tem que caprichar ainda mais nessa Sim. visão, nesse entendimento, tá? Que legal. Tem algum relato de algum idoso assim, Marcelo, que você viu a evolução dele, como ele chegou, como ele tá hoje na sua academia? Tem alguma história assim? Tem. A gente tem bastante relato de idoso, assim, do dia a dia, que ele chega com dificuldade, ou chega assim, não quero vir à academia, nunca entrei numa academia. O médico mandou, a gente recebe muito, o médico mandou é crucial. Os médicos são muito importantes quando ele manda. Também. E aí ele acaba começando com a gente e aquilo, a história de vida muda. Né? Ele consegue se locomover melhor, consegue andar melhor. Antes eu não conseguia subir um lance de escada, agora eu subo. Nossa, que legal, né, Marcelo? Antes eu estava querendo me mudar de apartamento, eu queria me mudar para um apartamento com elevador. Hoje em dia eu não preciso mais, eu continuo no meu com escada. Eu tenho um relato que é bem bacana, que é de uma senhora que estava fazendo aula de pilates. Tá. Esse relato eu uso muito. E ela estava fazendo uma aula de pilates, a Pilates Aparelho, a gente tem um estúdio lá dentro também. Nossa, que legal. E ela relatou para a professora assim: esse final de semana eu consegui pegar meu neto no meu colo. Olha o que ela conseguiu fazer. Nossa, Marcelo. Olha o grau de importância para essa senhora. Então ela não vai mais parar de fazer atividade física, porque ela percebeu. Sim. E por que ela conseguiu pegar o neto dela no colo? Porque ela ganhou força. Sim. Entendeu? Então não é músculo, não é tamanho de músculo, mas ela ganhou força, ela ganhou musculatura. Sim. E para ela pegar aquele neto no colo, coisa que ela não fazia antes, Sim. ela começou a fazer atividade física e pegou o neto no colo. Como que a gente falava, antes eu tinha uma almofadinha em casa baixa que eu não conseguia sentar. Ou então se eu sentava, alguém precisava me ajudar a levantar. A pessoa levanta sozinha. Então são pequenas que não são tão pequenas assim, Sim. coisas que traz um grande diferencial. Isso é do público idoso, realmente. Que legal. Agora me fala de uma paixão aí que existe há 15 anos da Incorpore Academia, né? Me conta como surgiu essa parceria. E qual foi uma oportunidade que eu tive, né, lá com 25 anos, já faz alguns anos, né? já 15 anos não é tão pouco assim, não é muito, mas não é tão pouco. E aí a gente teve a oportunidade de, era uma academia que já tinha um ponto, não era Incorpore, era um outro nome. Ah, tá. E a gente conseguiu adquirir aquele ponto e começar essa transformação, colocar um pouquinho daquilo que a gente acreditava, lógico. Fui aprendendo um monte durante o caminho, fui aprendendo um monte de gestão. A gente aprende todos os dias, na verdade. Sim. Quando a gente achar que já sabe tudo, para. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho que a gente tem até hoje, das campanhas, do dia a dia, com essa missão realmente, de cada vez mais transformar vidas através da atividade física, trabalhar muito com o público idoso, com o público que quer saúde e bem-estar. E aí, lógico, que se não fosse todo o aporte que a gente tem de equipe, das pessoas, de familiares, lá atrás do meu pai, da minha mãe, que me ajudaram muito a entrar, de todo mundo que estava lá torcendo, obviamente, de todas as forças que a gente tinha e a equipe, todo mundo que passou ao longo desses 15 anos, a gente tem funcionários lá que estão conosco durante todo esse caminho. Tem gente da anterior, a Jaqueline, está desde antes, e eu tenho gente que começou comigo há 15 anos atrás. Nossa, então que tenho legal. a Jo, eu tenho a Priscila, são pessoas que estão com a gente esse tempo todo, desde lá do 2010, né? Até antes. Nossa, que legal. E a gente foi desenvolvendo, constituindo equipe, a gente começou
tinham 9 funcionários, hoje em dia nós somos em 32. Uau! Então a gente teve todo um processo aí de crescimento e de levar essa missão realmente. Estamos na luta aí, estamos aprendendo e estamos desenvolvendo. Que legal. E, Marcelo, dizem que quando a gente vai abrir um negócio, né, se dedicar a algum projeto, a gente tem que pensar muito bem na escolha do nome, porque isso influencia em todo o objetivo para que a coisa aconteça, né? Como foi escolher esse nome? Confesso que o nome foi difícil, foi fácil não. A gente chegou a comprar a academia, ela começou sem nome, porque nenhum nome, não tinha saído o nome ainda. A gente fez o processo ao contrário até. E aí foi uma sugestão, na época, se eu não me engano, foi um cunhado do meu irmão que deu a sugestão de Incorpore. Legal. E a gente conseguiu achar toda essa relação. Do Incorpore, do ditado do poeta romano Juvenal, lá em mens sana in corpore sano, uma mente sana, um corpo são. Então aquilo já que a gente gostava, Incorpore. E você muito sincero pra você. E foi fazendo mais sentido o nome ao longo dos anos até. Nossa! Então foi assim, lógico que o nome é importante para você fazer, mas acho que em volta do nome que a gente foi montando tudo também. Acho que foi um processo inverso. Nossa, que legal. E é muito interessante você falar sobre isso, porque é legal o seu propósito, né, sua missão de vida, porque sempre começa na mente. Tudo começa na mente. Quando começa ali na mente, e aí é mais fácil para que tenha alguma atitude e aí a coisa aconteça, né, Marcelo? Marcelo, tivemos a pandemia, né? E aí, como você trabalhou na pandemia? Foi treino online? O que aconteceu? Foi um período muito, muito difícil para todos nós, né? Sim. Cada um sofreu da sua maneira. Sim. Mas a gente falando de questão de gestão de empresa, lógico que vidas estão sempre na frente, tá? Isso é óbvio. Mas foi muito complicado, porque a gente tinha toda a equipe, a gente colocou um objetivo lá fundamental, que era manter a equipe. Tá. E não era algo nem um pouco simples com os custos que se mantém, né? De empresariado, normal. Sim. E aí a gente criou, a gente também não podia desamparar as pessoas que estavam em casa. A gente colocou algumas atividades online, a gente criou aulas em Zoom, a gente conseguiu fazer algumas atividades para manter as pessoas movimentando em atividade física. Tá? Então foi dessa maneira que a gente trabalhou aí por 1 ano e pouco. Tá. A gente foi lá, ela ficou Teve que se adaptar, né, Marcelo? Nós ficamos 6 meses Deus. fechados, totalmente fechados, né? Somando os 2 períodos, 2020 e 2021. Sim. E foi feita uma adaptação. Tá? Então, e aí, vou até me adiantar um pouquinho, o pós-pandemia também mudou um pouco o cenário das pessoas. Tá. As pessoas perceberam mais o quanto que é importante fazer atividade física. Sim. E como foi a volta, Marcelo? Depois, assim, que tá liberado a atividade física, como foi esse retorno? Foi complexo que a gente foi voltando aos poucos, né? Tá. 6 horas, 7 horas, 8 horas. Tá. As pessoas ainda com muito receio. Sim. Mas você via, vou trazer o exemplo do idoso. Você via idoso que fala assim, não, eu vou voltar, eu não aguento mais ficar em casa. Sim. Não dá. Comecei a tropeçar, comecei a cair. Você começou a perceber que as pessoas começaram a ficar com déficits. Sim. De funcionais. E nas crianças também, viu, Lidy? Nas crianças a gente conseguiu perceber, principalmente ali, pós-pandemia, você teve uns déficits motores nas crianças. Então, por exemplo, a criança ficou ali 1, 2 anos praticamente sem muita atividade. Tá? Então, crianças que já eram para estar em fase, por exemplo, de saltar, de caminhar, de fazer alguns tipos de atividade, não estavam fazendo. Nossa, porque ficaram em casa. Então, você teve um déficit motor nas crianças, um déficit cognitivo no público mais velho também, um déficit neuromuscular no público mais velho. Então, se você acompanhar, o número de quedas aumentou, teve uma série de fatores que foi aumentando ali também. E a gente percebeu também, e teve muito estudo durante a pandemia, a gente até desenvolveu um também, que as pessoas que tinham hábitos mais saudáveis tendiam a ter menos propensão ao vírus e bactérias ou a ter aquilo de uma forma mais profunda. Nossa! Tá? Isso é evidência, isso é fato. Então, quem tem um estereótipo mais saudável, quem não estava dentro de um quadro de obesidade, tinha menos chance de desenvolver o Covid e desenvolver com a gravidade que ele também poderia ter. Sim, por conta da imunidade, da imunidade, né? E porque do processo inflamatório, né? Ah, entendi. Quando a gente está num processo de obesidade, a gente está numa inflamação sistêmica, que a gente chama, interna. Essa inflamação sistêmica é mais ou menos como se fosse assim, eu tô com uma inflamação dentro do meu corpo, tá pegando fogo algumas coisas, vamos dizer que essa é a inflamação sistêmica. Tá. E aí eu tenho vários bombeirinhos, que são minhas células do sistema imunológico, tentando apagar, tá? Só que a obesidade me mantém nesse quadro constante. E aí eu tenho contato com vírus, e esse vírus aumenta ainda minha inflamação. Só que meus bombeiros estão ocupados já trabalhando para ajudar na obesidade. Nossa. Então eu tenho um déficit maior de sistema imunológico, por exemplo. Entendi. Tá? Quem treina também é bem interessante, ele tem uma célula de primeiro, as células natural killers, que é de primeiro combate do sistema imunológico, são mais fortalecidas. Então a pessoa tende, não quer dizer que não tenha, tá bom? Mas diminui a probabilidade a ter menos doenças, menos contato com vírus e bactérias. Por quê? Porque a célula natural killer age direto e acaba eliminando ali aquele problema, tá? Nossa, que legal, Marcelo. E Marcelo, me fala como surgiu a ideia de dar palestra nas empresas para muitas pessoas. Como surgiu essa ideia?
Mundo corporativo, né? Tá. E assim, dentro do mundo corporativo, o exercício físico ele é visto até pelo dentro. Vou até pegar o gancho aqui do sistema imunológico. Se você tem um sistema imunológico mais forte, você, dentro do mundo corporativo, você é um funcionário que vai faltar menos. Tô falando único exclusivamente agora, visão numérica, tá bom? Que é importante também. Sim. Então, dentro do mundo corporativo, cada vez mais se fomenta que as pessoas cuidem. As empresas que estão muito mais antenadas, elas incentivam cada vez mais os funcionários a se cuidarem. Então, elas dão benefícios, elas trazem palestras, elas fazem semana de CIPAT, mostrando essa importância. A gente falou de produtividade, como o exercício físico traz produtividade. É muito importante para a empresa também. Nossa, a gente fala de produtividade na palestra também, não só a produtividade da empresa, mas o que você abordou muito bem, um pai, por exemplo, de família, que consegue chegar em casa, brincar, final de semana ele recarrega bem suas baterias porque ele está bem, na segunda-feira ele vai produzir muito melhor na empresa. Isso é verdade. Então as empresas começaram a ter essa percepção e começaram a cada vez mais incentivar isso. Então, hoje em dia você tem Health Tech, você tem empresas, você tem o Gympass, você tem uma série de empresas que incentivam, que ajudam outras empresas a colocar dentro da atividade física. E eu vi essa lacuna de mercado, na verdade, né? Para mim isso era importante. Então, entrar nas empresas e através da palestra, que é uma coisa que eu amo fazer, a gente poder levar esse incentivo, trazer alguns exemplos, a gente faz algumas brincadeiras aí durante o processo. Que legal. Ela chama show sedentarismo, a gente fala que o pessoal sai do sofá, a gente problematiza com eles, a gente traz algumas opções para que a pessoa realmente comece a se cuidar e cuidar da sua família. Que legal. Marcelo, voltando ao assunto da pandemia aqui, né, surgiram muitos casos de depressão, né, que aí eu acredito que é uma doença muito triste, né, muitos conseguem sair, muitos não, né. Qual é o impacto na vida da pessoa que tem depressão? Qual é o impacto do exercício físico na vida da pessoa que tem depressão? E até mesmo ansiedade, porque a ansiedade também, né, aumentou muito, né, Marcelo? Pessoas com crise de ansiedade no metrô, no ônibus, deu crise de pânico por não aguentar barulho, multidão. Qual é o impacto que um exercício, uma atividade física causa na vida das pessoas que têm esses desafios, vamos dizer assim? Impacto total. Ele é muito importante no combate à depressão, no auxílio à ansiedade. O que acontece? Na depressão, faltam algumas substâncias químicas, alguns neurotransmissores, algumas substâncias neuroquímicas no nosso cérebro. Tá? Então, esse é um dos motivos. Aí você tem os remédios que você toma, você tem o tratamento, você tem toda uma etapa que você segue para isso. O exercício físico, ele consegue, através do movimento, através da constância, ele consegue liberar algumas substâncias, alguns neurotransmissores que suprem essa falta. Nossa. Então, é bem dentro desse sistema. Então, o exercício físico para depressões leves e moderadas, ele é fundamental. Ele pode atuar, ele atua muito bem. Depressões severas, ele vai ser um adjuvante, ele vai atuar junto com outros também, é lógico. Que o interessante é fazer um trabalho interdisciplinar. Só que se você vai hoje, na grande maioria dos psiquiatras, é quase que uma recomendação básica fazer exercício físico, tá? Então, você tem esse aspecto. Quando começou a estudar isso, foi mais ou menos em 1970, essa relação. E dentro dos laboratórios, isso é literatura, em livros, né, que a gente vê, chamava-se o exercício de o Prozac natural. Que o Prozac era um remédio mais antigo. O Prozac natural, tamanho efeito que ele faz dentro do sistema neurológico da gente. Então, você começa a treinar, nossa frequência cardíaca aumenta, você começa a liberar uma série de substâncias que passa por uma barreira lá que chama barreira hematoencefálica no nosso cérebro, que faz com que você produza mais neurotransmissores, mais hormônios, toda uma avalanche de substâncias que melhora a tua depressão. No caso da ansiedade, você também tem um sistema de relaxamento quando você faz o exercício. Tá. Nossa, que interessante. Você atua em algumas áreas, por exemplo, uma área chamada sistema endocannabinoide. É realmente um relaxamento natural. A gente... uma brincadeira que é uma maconha natural, né? Então ele atua dentro dessa área endocannabinoide. Então algumas substâncias, como todo mundo fala, da endorfina, da serotonina, da anandamida, que é uma outra substância que tem relação ao exercício físico também. Então essas substâncias, ela faz com que você tenha um relaxamento natural e você consegue diminuir aquele teu nível de ansiedade. Então também atua diretamente na ansiedade e na depressão. Nossa, então é perfeito, assim, né? A pessoa que tá aí, né, passando por esse desafio da depressão, né? Tenho muita fé que essa pessoa vai sair, né? Mas super recomendado aí para um profissional, né? Que a atividade física, né, o exercício físico transforma vidas, né? Perfeito. E aí, mesmo que ele esteja em tratamento medicamentoso, vá procurar atividade física, precisa conciliar os dois, tá? Porque muitas vezes abandonar um, né, Marcelo? Não. Acontece muito isso, né, Marcelo? Que a pessoa às vezes não quero mais tomar remédio e para de uma vez, né? Não faça isso não, porque você tem uma relação também, você precisa fazer o desmame do medicamento, aí os médicos acabam atuando com você e um puxa o outro, na verdade.
verdade. Então, um não é contra o outro, eles vão caminhar juntos. É um tratamento adjuvante mesmo. Legal. Eu trabalhei muitos anos, foi um período de estágio, 2, 3 anos, que eu fiz estágio dentro da área de psiquiátrica. Tá. Então, a gente trabalhou com dependentes químicos, por exemplo, a relação do exercício físico. Por favor, me fala um pouquinho sobre isso. Teve toda essa relação do dia a dia. Então, por dependente químico também, a gente acaba atuando com novas atividades, com hábitos saudáveis para que eles consigam fazer substituições. Sim. Então, o exercício físico, a ideia é que ele faça parte de um tratamento, ele seja também junto com esse tratamento, e ele possa fazer com que as pessoas eles consigam substituir, né? Então, alguns hábitos que eles tinham deletérios antes por hábitos mais saudáveis. Então, a gente atuava lá, na época como estagiário, no dia a dia propondo atividade física para ele, atividades esportivas, para que eles pudessem ter um contato, uma ressocialização também na parte de cuidados com ele mesmo, tá? Sim. Então, a droga no corpo, né, ela fica lá, tal. Através da atividade física, o corpo, através do suor, elimina essas toxinas, o Marcelo? Não necessariamente seria dessa maneira, tá? A atividade física é suor, a transpiração, que é a regulação da temperatura interna. Mas você vai ajudar a ter, principalmente na parte neurológica, uma ação diferente no seu cérebro. Imagina se você conseguir reduzir tua depressão, você melhorar teus níveis de ansiedade, fazer algumas substituições, ativar esse sistema endocannabinoide de uma outra maneira, sem ser pelo uso de substâncias de drogas, né? Entendi. Porque substância de drogas, você tem muitos receptores, ela ativa esse sistema endocannabinoide de uma maneira muito forte, por isso que ela tem aqueles prazeres instantâneos, mas você vai fazer outras formas que a pessoa possa conviver com isso. E aí ela vai ter mais força para dizer não, vamos dizer assim. Também. Ela vai conseguir fazer esse trabalho. Lógico que aí é um trabalho extremamente complexo, né? De redução de danos, que a gente chama muitas vezes. Muitas vezes é redução de danos dentro do trabalho da dependência química, mas acaba tendo essa relação, sim. Nossa. O meu TCC, já faz um tempinho, já em 2006, foi essa relação, né? A relação dos dependentes químicos institucionalizados, a mudança dos estados de humores em dependentes químicos institucionalizados. Então, a gente ia lá e propunha uma atividade física para eles, recreacional, mas com movimento. Tá? Então, vamos caminhar, vamos fazer isso, tirar o alvo, acerta a latinha. Tinha uma série de fatores que você fazia ali. E aí, a gente media os estados de humor antes da atividade física e depois da atividade física. Nossa, então, eles conseguiam, logo após a atividade física, era um efeito agudo naquele estudo, mostrar que eles estavam se sentindo melhor. Então, imagina uma pessoa que está institucionalizada num tratamento químico, ele conseguir ter momentos do dia dele que ele vai se sentir melhor. Muito provavelmente você vai ajudar a ter sucesso num tratamento que é extremamente complexo, né? Nossa, que legal, Marcelo, muito bacana. Marcelo, muitas das vezes, voltando agora para um outro assunto, assim, onde as pessoas dão a volta por cima após um relacionamento. Vamos supor, uma mulher que ela era obesa, ou até um homem, tal, terminou um relacionamento e aí ela decide se cuidar, né? E às vezes um homem não quer se cuidar, sai, só vive saindo e esquece de se cuidar. É muito legal, muitas histórias que a gente vê na internet, né, das pessoas como ela era antes e depois do término de uma relação, né, a volta por cima, né. Você recebe muitas alunas com esse perfil também, vamos supor que terminou uma relação e decide se cuidar, não olhava para si, e aí o fim daquela relação foi uma porta que se abriu para uma nova vida? Tem bastante, assim, não vou lembrar nenhum caso assim, pontual para te falar bem, mas realmente acontece muito. Por quê? Por causa da busca da autoestima que a gente fala. Então o exercício físico vai te trazer. Muitas vezes a pessoa está ali tão dentro daquela relação, não está conseguindo participar. Um fato que é curioso, mas é um fato para a gente prestar atenção, para a gente se cuidar desde já. Muitas vezes a gente acaba se cuidando só quando a gente perde o parceiro, né? Seja por um término de relacionamento ou porque alguém faleceu. Então aí eu vou conseguir me cuidar, vou me fazer melhor. Isso muitas vezes, se eu me cuido durante o processo, eu vou conseguir até melhorar meu relacionamento. Exatamente. Se eu estou mais calmo, se eu estou me sentindo melhor, a tendência é você melhorar o seu relacionamento também. Se eu estou menos estressado e o exercício físico tem uma relação de redução do estresse muito grande, então tudo isso vai fazer com que eu ajude. Então, quem puder, tenta buscar o parceiro hoje em dia para ir fazer uma atividade junto. Eu sei que não é tão simples assim, muitas vezes. A gente escuta, queria tanto que meu marido, que minha esposa... Normalmente é marido que não vai, né? Vou reconhecer aqui. Queria tanto que meu marido fosse fazer atividade comigo, fosse se cuidar. Tenta fazer, tenta levar, porque realmente isso vai criar laços, que é bem interessante, tá? Legal. A gente vai falar de umas fotos aqui bem legais do seu trabalho, um pouquinho do seu trabalho, gostaria que você falasse um pouquinho também. Me fala um pouquinho em relação a esse momento aí, foi onde, Marcelo? Isso foi em Paraty, foi uma prova, eu gosto de fazer prova porque tem muita relação com natureza. Ai, que legal. Eu gosto de natureza. Então aí era uma prova da X-Terra de Paraty, era 21 quilômetros em montanha, natureza. Então é um contato muito legal. É uma coisa que é minha, essa parte. Eu não dou aula nessa parte, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então é o meu hobby. Então a gente
tem esse contato com a natureza, contato com você mesmo, uma parte de superação também, Sim. porque são subidas, descidas, lógico, você se prepara, você treina, Sim. em todo esse aspecto, mas é um momento que eu adoro muito, e é um momento assim que pra mim é uma das coisas que eu me sinto mais bem comigo mesmo e mais Sim. perto da natureza, mais perto de Deus também pra mim. Então tem alguns momentos da corrida que eu lembro, por exemplo, você tá correndo, você tá numa montanha, você passa um rio, você passa por uma fazenda, então você Sim. passa por vários lugares. Poxa, e aí que legal. você para, respira, você vê aquela natureza, então acaba tendo um contato bem bacana. Pra mim é a minha meditação. Sua vamos dizer terapia, assim. né, Minha terapia. Marcelo? Melhor. Que bacana. Aí foi aonde, Marcelo? Aqui é uma palestra, foi num grupo Tá. de mulheres que a gente fez, essa foi uma palestra beneficente, que faz parte do Show Sedentarismo, que é o bloco que a gente fala aí da mudança de hábito. Ai, que Né? legal. Quanto é importante, isso Tá. é legal de sempre falar, a gente realmente mudar o hábito. Porque eu Sim. posso vir aqui de falar pra você, o pessoal seguir em casa, mas se a gente não realmente alterar o hábito, Sim. hábito é tudo aquilo que a gente automatiza no nosso cérebro. Tá. Então escovar dente é um hábito. Sim. Ninguém mais pensa hoje em dia como é que tem que escovar o dente, exceto uma criança que está aprendendo. Sim, sim. Então, a gente precisa que as nossas atividades de vida saudável se tornem um hábito também. Sim. Então, essa diferença, por exemplo, por que eu vou lá correr na montanha, por exemplo? Porque para mim é um hábito. Sim. Toda terça e quinta, 6 horas da manhã, eu acordo e vou correr. Sim. Então, todos os outros dias eu vou fazer musculação. Aquilo Legal. faz parte de mim. Sim. Marcelo, mas você vive disso, você tem vontade de correr todo dia? Óbvio que não. Eu Sim, sou uma pessoa. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar que Não, sim, né, eu Marcelo? tenho vontade de dormir também, muita vontade de dormir. Tem dia que eu tô cansado, tem dia que eu quero dormir, mas eu sei que se eu ficar fazendo isso 2, 3, 4 dias, eu vou fazer com que eu perca essa automatização do meu cérebro. Então, uma das Entendi. coisas que a gente fala na palestra, a gente quer mudar, é comece a ter comportamentos, nem que seja pequenininho, nem que você faça 5 minutos de atividade, mas constante. Sim. Constante. Faça esse comportamento diariamente, que você começa a alterar uma área do seu cérebro e essa área do seu cérebro começa a fazer com que isso se torne um hábito, se torne uma coisa mais automática. E que como sinta escovar os falta dentes. também quando É isso você aí. não faz, né, Marcelo? Quem não faz não entende. Mas faz 2 dias que eu não faço atividade. Ai, mas que coisa, que mania. Não, porque isso tornou um hábito, que faz Entendi. parte da sua vida. Entendi. Entendeu? Como escovar os dentes. Sim, sim. Tá? Entendi. Então é uma palestra que é uma das, né? Essa é a Show Sedentarismo. Bacana. Aqui é uma palestra na CIPAT, no TEAG. Então aí é um pedacinho no final, eu mostro toda a minha habilidade de dança, que é péssima, por sinal. Que na verdade aí a gente faz assim no final, a gente Sim. conversa e fala assim, mas se eu vim aqui falar de sedentarismo, a gente já gritou, sai do sofá. Eu já expliquei para vocês os motivos, a gente não pode terminar a palestra sentado. E a gente faz uma brincadeirinha, because so happy, que aí a gente faz uma legal. brincadeirinha ali na palestra também, tá? Que bacana. Acho que é muito legal, né? É uma alegria de poder levar a informação, né, Marcelo, né? Que essa é a sua missão, assim, de levar informação. Como é importante se cuidar, assim, que é a base para a vida, para realizar qualquer tipo de trabalho, tudo. Se não tiver saúde, não consegue realizar absolutamente nada, né? Um exemplo que a gente dá, que é muito legal, é da máscara de oxigênio no avião, né? No avião, quando tem aquelas instruções pré-voo, que vai decolar, ele fala, quando cair a máscara, se você estiver acompanhado de um menor de idade, alguém que dependa de você, quando cair a máscara, você coloca primeiro em você, depois no seu parceiro, no seu filho. Por quê? Porque se eu colocar primeiro nele, eu vou desmaiar e não vou mais conseguir ajudar ele. Então eu coloco a máscara em mim, depois eu coloco no meu filho, no meu parente, que mesmo que seja incapaz, para eu poder cuidar. Porque se eu não cuidar de mim primeiro, eu vou desmaiar naquele voo, porque vai despressurizar, e eu não vou cuidar dele também, que precisa de mim. Sim. O objetivo é o mesmo. Entendeu? Se eu preciso. Se o meu filho precisa de mim, se minha mãe precisa de mim, meu pai precisa de mim, eu preciso estar bem. Porque senão eu vou faltar antes deles, provavelmente, tá? E existe hoje na sociedade, né, não só as guerreiras, como os guerreiros também. E eles não olham muito para si, né, Marcelo? É aquela coisa de ter que acolher todo mundo, de resolver problema de todo mundo e esquece de se olhar. E aí quando, né, afeta a saúde, é que ele para e pensa, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? É muito complexo. Aquilo que eu falei, assim, eu sei que é complexo, mas às vezes a gente dando essa mensagem, a pessoa consegue tentar ajustar e a gente se coloca à disposição sempre para ajudar, para tentar realmente conciliar isso aí. Sim. Outro dia eu tava vendo um vídeo na internet que a mulher perguntava assim, se você tivesse que ganhar não sei quantos mil pra acordar às 5 horas da manhã, aí a pessoa falava assim, eu ia acordar assim. Tá, e por que você não acorda pra fazer uma atividade física? Nossa, vídeo maravilhoso. Vou copiar esse vídeo aí no meu Instagram. Vou copiar. É mais ou menos isso, porque né, pra cuidar de Marcelo? você vai ganhar muito, você vai ganhar muito. Você vai economizar dinheiro lá na frente, você vai tomar menos medicamento. Se for mais capitalista, for pensar só em dinheiro, é isso que eu ia falar. Sim. Você vai se sentir muito melhor. É lógico, cada um vai adequar a fazer atividade física. Eu não sou aquele... Porque eu gosto de fazer muito cedo, eu não acho que todo mundo tem que fazer muito cedo. Sim. Eu acho que todo mundo tem que se adequar ao seu dia a dia. Se puder ter uma rotina, é mais fácil de você virar hábito. Sim. Tá? Isso é fato. Sim. Então, mas eu tenho que adequar. Eu, Marcelo, não funciono 9 horas da noite. Sim. Tá? Então, 9 horas da noite, eu ainda Já tô lá, tá... já tô virando cabo da Boa Esperança. Entendeu? Já pra mim já não dá, mas eu começo muito cedo as atividades. Sim. Mas eu consegui adaptar dessa maneira pra minha vida. Tá?
Marcelo, tem um outro ponto, uma pergunta que eu queria te falar. Muitas das vezes as pessoas que querem ir por esse mundo, nesse universo fitness, fica com medo também da alimentação. Eu vou ter que parar de tomar minha coquinha, a minha batata frita, eu não quero isso não, eu vou viver, não sei quando eu vou morrer, então eu vou comer sim tudo que eu quero sim. E aí no dia seguinte a pessoa acorda lá toda cheia de problema de saúde, tá? Como é que funciona isso? A pessoa não pode comer nunca mais? Como é que funciona? A pessoa para de uma vez? Ou como funciona isso, Marcelo? Me explica. Não para de uma vez, Tá. mas precisa fazer algumas adequações. Tá. É que muitas vezes a gente exagera ao contrário, né? Sim, A gente come muito ultraprocessado, a gente Sim. não faz as alimentações de uma maneira correta, mas não precisa, a gente realmente tem aquela ideia de que não vou poder comer mais nada na minha vida. Então, Marcelo. Não é isso. Não é isso. E se você tiver equilibrado, com a sua alimentação equilibrada, comer fibras corretamente, Tá. no momento certo, fazer uma divisão de um prato correto, dentro do seu prato ter lá o que tem que ter de carboidrato, o que tem que ter de proteína, o que tem que ter de fibra, ter uma rotina alimentar, isso vai te ajudar muito mais a você manter disciplina. Entendi. Então a gente acorda de manhã, já sai tomando um café da manhã todo errado. Então já come de manhã, só como um pão com manteiga, ou então encho de açúcar, uma geleia, então já boto minha parte glicêmica lá em cima logo de manhã cedo, não tem proteína nenhuma de manhã, não ingeri nenhum tipo de fibra. Então aquilo tudo vai fazendo com que durante o dia, depois do almoço, por exemplo, tenha mais vontade de comer doce. Então se Sim. você começa a adequar, então eu sou muito a favor de fazer assim, não radicalizar e às vezes não só sair dando um cardápio para a pessoa, Tá. mas ensinar ela. Então começa a olhar, por exemplo, para o seu prato, eu vou para um restaurante por quilo, por exemplo. Tá. Eu sei que tem que ter lá um pouquinho de carboidrato, não um pouquinho, não, uma quantidade de carboidrato, tá? Sim. Então aí uma mão fechada, pelo menos, de carboidrato, uma palma da mão de proteína, por exemplo, Tá. e dividir meu prato. E o restante do prato, se é ali de legumes, verduras, Tá. uma saladinha. Então se eu começo a dividir dessa maneira, eu começo a aprender a comer melhor e eu já vou dar os meus primeiros passos. Sim. Então, muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa, ela come quase nada de fibra durante o dia. Então, a fibra ela é fundamental para dar saciedade, para o Entendi. melhor funcionamento do teu intestino. O intestino tem uma relação muito grande com Alzheimer, com depressão, com ansiedade, muito grande. A má alimentação influencia demais em quadros de depressão. Demais. Nossa. Aí a pessoa só come açúcar, só come atividade. Então, esse que é o problema. Entendi. Se ela conseguir ir aprendendo a costurar, ela vai viver aquilo de uma maneira muito mais natural. Tá. Não é ir numa festa e não comer nada. Sim, é isso que acontece com Tá. as pessoas. Isso né? não vai durar muito tempo. Você põe uma fatia muito pequena de pessoas que querem Sim. viver assim, ótimo, maravilhoso, Ok. mas não é dessa maneira. Sim. É ir lá e ter o equilíbrio. Sim. Não posso tomar um refrigerante todo dia. Né? O refrigerante é algo extremamente caloria vazia, muito açúcar. Então, todo dia eu não vou tomar um refrigerante. Sim. Talvez se eu gostar tanto do refrigerante, em algum momento eu tomo um pouquinho. Mas se eu já tiver algumas estratégias, eu vou me alimentar bem melhor. Então, Entendi. não ingere fruta nenhuma. Então, começa a colocar um pouquinho de fruta na sua vida, diminui o açúcar. Você vai começar a se sentir melhor também. Aí aquele comfort foods, que é aquela alimentação que te dá conforto, Sim. vai começar a mudar. Vai ser menos gordurosa. Não estou falando que é fácil, nem que é do dia para noite. Sim. Mas começa aos pouquinhos que vai adequar. A gente precisa dar uma Equilibrada equilibrada. nisso, né? Equilíbrio é a palavra certa. Sim. Só que muitas vezes a gente equilibra só para um lado, né? Sim, Ou então é. chega na sexta, sábado, domingo, Maria. esquece. Não é nem chuta o balde, chuta tudo que tem pela frente. Aí não vale a Entendi. pena realmente, tá? Sim, Aí tem entendi. que tomar alguns cuidados. Ou seja, é uma mudança que tem que ser gradativa, Gradual. né, Marcelo? Gradual e vai ajustando. Sim. Vai aprendendo. Por isso eu sou muito a favor da palestra, do bate-papo que a gente está Sim. fazendo aqui. É ensinar, aprender. Essa é a minha área. Se eu for falar de tributário com alguém, de direito Sim. tributário, eu não vou saber nada. Sim. Essa pessoa vai ter que começar a me explicar do beabá. né? É porque isso, muitas das vezes, até em receita que a internet acaba sendo uma ferramenta que influencia muita gente, né? Mas muitas das vezes é assim, tira isso e você vai emagrecer tanto. Tá, aí a pessoa gosta daquilo, aí de repente a pessoa fica sem se alimentar daquilo, de repente acontece qualquer coisa, ela, eu tô com vontade de comer aquilo e come e volta um monte. tudo de Aí novo. come Aí um fica monte. aquele efeito sanfona. Sim. É uma loucura, né? Sim, sim. Então a importância dessa conscientização, que é aos poucos, e se você tiver uma alimentação equilibrada ou começar a equilibrar, tudo bem você ir numa festa e comer ali seu salgadinho, seu refrigerante, É o e hábito. de boa. Você precisa né, ter o hábito. Marcelo? Você precisa Sim. tirar os hábitos. Então, por exemplo, eu tenho um hábito lá, já que a pessoa tem um hábito de comer salgadinho. Tá. Então ela tem que entender onde que está esse problema. O que está fazendo com que ela coma salgadinho todos os dias? É porque é o momento que eu paro para descansar. Tá. Então ela vai ter que criar uma outra alternativa naquele momento. Entendeu? Uma outra coisa também, não deixa para você arrumar a sua alimentação, fazer suas coisas quando você está cansado. Tá.
Você teve o dia inteiro trabalhando, Lidy. Sim. Você estava o dia inteiro, você tomou 1.500 decisões. Aí, você chega à noite, seu cérebro está saturado. É fato. O cérebro é a região do nosso corpo que mais gasta energia. Aí você tem que pensar que você acha que seu cérebro, você vai pegar o quê? Uma salada, uma fibra, Não vai. Não. Você vai provavelmente pegar o celular, no iFood e vai pedir algo calórico para te suprir. Sim. Por que a gente tem que estar? Tem que estar organizado. Entendi. Isso é muito bom. Se você chegar em casa, tiver as coisas já pré-prontas, por exemplo, Sim. a tendência de você se alimentar corretamente aumenta assim enormemente. Nossa, então isso é um legal. item. Não deixa pro dia a dia. Então aquela história de Sim. prepara antes, pensa um pouquinho, já faz a divisão, leva o teu alimento. Pode dar um pouquinho de trabalho, mas dá um resultado fantástico. Sim. Tá? Que ajuda até o equilíbrio, né, Marcelo? Total. Muito Porque legal. você vai conseguir esse equilíbrio. E aí, Sim. um momento ou outro, você vai estar lá e vai comer alguma coisa mais saborosa para aquele momento, por exemplo. Sim. E com os desafios também, Marcelo, acho que vai passar mais uma foto ali Tem mais um? desse momento. É da palestra. Tá. Onde que é aí, Marcelo? É a mesma palestra do grupo de mulheres também. Tá. Essa é a mesma palestra ali do grupo delas. E deve ser muito gratificante pra você, né, no final, né? Um retorno de alguém ali que estava assistindo e fala, poxa, cara, muito obrigado por ter me ajudado, né? Fala. Enxergar dessa maneira, né, Marcelo? Ou quando vai procurar e fala depois que começou a fazer atividade física da palestra, ou dá testemunho do que a atividade física já mudou na vida dela. Isso é fantástico. Nossa, porque Marcelo. ajuda todo mundo, né? Aquilo te ajuda a sua palestra enormemente. Sim, muito A pessoa tá ali, legal. eu fazia, melhorei. Então tudo isso faz com que as pessoas acreditem cada vez mais e façam realmente atividade física. Sim. E hoje, né, Marcelo, na sociedade são muitas informações que a gente tem através da TV, internet e tal, e as preocupações sempre aumentam e aí o sono também da pessoa fica horrível, né? Muita gente tem problema de insônia e tal. O exercício físico também acaba auxiliando numa noite bem dormida, Marcelo? Auxilia também. Ah. É difícil a gente achar uma coisa que o exercício físico não auxilia, Meli. Então eu chego à conclusão que é a salvação. É a salvação. É, a salvação. o exercício físico. Muito, Uhum. muito. O que o exercício físico tem de comprovado, tá? Então, o exercício físico, um dia que você treina, você tem um sono reparador. A gente tem algumas fases do sono, tá? E tem uma fase que é um sono mais reparador, tá bom? Quem faz exercício físico tem essa fase do sono reparador alongada, maior, que é a fase onde você libera uma série de hormônios, por exemplo, GH, que faz com que você reconstitui seu dia a dia, com que as crianças possam crescer, que a gente possa se recuperar, que a gente possa sedimentar a nossa memória das coisas que a gente aprendeu naquele dia. Então, isso é muito importante. Então, o exercício tem uma relação muito direta com a melhora do sono. Então, melhora da qualidade do sono, principalmente. Não só a quantidade, sim qualidade. Então, você está cansado, você fez um exercício, e você fez o dia a dia, então você aumenta a tua qualidade do sono, o que é fundamental para você ter muito mais saúde. Ter relação também com depressão, com Alzheimer, com tudo isso, se você melhorar o teu sono. Uma dica que é importante assim, quem tem problemas de insônia, só evite de treinar muito perto do horário de dormir. Tá? Porque se ele eleva demais a temperatura corporal dele, ele tende a demorar um pouquinho mais para pegar no sono. Entendi. Porque os hormônios que a gente libera por exemplo, a melatonina que te libera para induzir o sono, são hormônios que são produzidos conforme a temperatura corporal abaixa. Entendi. Então, muito perto da hora, tem gente que não se adapta bem de dormir. Então, uma dica para as pessoas. Entendi, bacana. Eu sou um desses. Se eu treino muito perto, eu me agito demais, alguma coisa assim, meu sono alonga um pouquinho para eu pegar no sono. Então, mas tem gente que não, tem gente que é tranquilo. Nossa, Marcelo, muito legal essa forma com que você passou essas informações, né? Porque aí tira vários bloqueios da gente e vê o quanto é importante a gente se cuidar, né? Porque gera um impacto positivo em todas as áreas da nossa vida, né? No trabalho, na família, na autoestima também, né? Que é super importante, né? Acho que uma pessoa com uma autoestima equilibrada, ela consegue render muito mais, né? E ela consegue realizar muitos sonhos, né? Porque para realizar sonho tem que ter uma autoestima muito boa, né? Acreditar em si, né? E ir além, né, Marcelo? Sim, você tem que estar perfeito, você tem que estar confiante, você tem que saber que, assim, os problemas vão continuar acontecendo na vida de todo mundo, só que a gente vai enfrentar de uma maneira diferente. Sim. Então, se eu estou me cuidando, eu vou enfrentar diferentes obstáculos. Sim. Então, eu vou ter um nível de estresse, eu vou ter um limiar de estresse que a gente diz mais alto. Então, o exercício faz isso também. Por exemplo, antes o que me aborrecia era aqui. Tá. Eu começo a me cuidar, ter uma autoestima melhor, durmo melhor, me alimento melhor. Para me aborrecer vai estar aqui. Então, esse limiar vai ser mais alto. Então, eu consigo ter uma vida muito melhor. Legal. Não é uma promessa em vão, é uma promessa Sim. assim, que a gente vai realmente estar mais forte para enfrentar os obstáculos, as intempéries da vida, os momentos que a gente tem que é muito difícil, todo mundo tem, momentos fáceis, mais difíceis, momentos que a gente acha que tem uma barreira lá intransponível. Sim. Então você tem que estar bem para enfrentar esses problemas. Então é isso que a gente vai estar no dia a dia. E vivenciar os bons momentos também. Né? As folgas, a família, curtir, Sim. tá bem. Porque eu acho muito injusto, a gente trabalha tanto, né?
tá o dia a dia, cuida tanto das outras pessoas. E às vezes quando a gente tem uma folga, a gente não aproveita, porque ou a gente está doente, ou a gente está com dor, ou a gente está tão nervoso, com tanta ansiedade, com tanto estresse, que a gente não consegue se curtir. Sim. E uma folga não precisa ser só umas férias. Às Verdade. vezes uma hora eu correndo, às Sim. vezes é minha folga do meu Verdade. dia. E eu tô aproveitando ali daquela maneira também. Verdade. Ou nem que seja parado, mas eu tô me sentindo bem. Sim, sim, legal. O Marcelo, além de água, que também água é importante, né, Muito. Marcelo? Me fala qual é a quantidade assim ideal que você orienta para quem tá querendo começar, porque muitas das vezes também a maioria das pessoas não toma água. Não toma mesmo. Qual que é aí a base assim para começar? Ó, vou falar matemática Tá. e depois eu falo geral, tá? Tá. É 0,35 ml por quilo de peso corporal. Tá. Então, uma pessoa de 70 quilos vai ser ali seus 2,5 litros. Tá, legal, Mas tá. vai depender muito assim, ó, vou te dar um exemplo. Um dia que eu fiz aquela prova ali, vamos Tá. usar a foto. Aquele dia eu tenho que tomar muito mais água porque eu perdi muito mais. Tem que fazer uma série de Entendi. reposições. Legal. Então, entre 2 litros e 3 litros ali para a grande maioria das pessoas vai ser o ideal. Tá na dúvida, a gente faz a continha ali de 0,35 por quilo de peso corporal e consegue ajustar. A água é fundamental. Fundamental. Até para ajudar no emagrecimento, porque você precisa rodar, suas células precisam estar funcionando, para o seu cérebro, para você conseguir fazer uma boa atividade física, precisa de água. Quem não toma água, por favor, hein? Já faz isso, dá um jeitinho aí, compra uma garrafinha, fica com ela do lado, marca. Hoje em dia tem aplicativo que apita, você programa para você tomar água. Hoje em dia tem muita coisa boa para você fazer. Quem toma água, começa por aí, tomando água. Perfeito a tua colocação. Legal. Marcelo, amei nessa conversa, foi maravilhosa, super esclarecedora e enriquecedora. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento. Eu que agradeço, na verdade, estar aqui. Você amo fazer isso aqui, conversar. Então, às vezes, eu até falo demais. Né? Não, muito bom, eu amei. E poder falar sobre exercício físico, sobre atividade física. E quem está em casa, então, acredite em você, faça uma atividade física. Realmente use o nosso lema, né? Sai do sofá, você vai entender quanto que sua vida vai melhorar. Se você não acredita nisso, eu te desafio, faz por 3 meses, depois vem aqui no nosso podcast, no podcast da Lid, e comenta, olha, minha vida mudou, realmente tive alterações. Então faça, insista, tenha constância. Você merece se cuidar, você merece desfrutar desses benefícios que o exercício físico, uma vida saudável, vai trazer para você. Marcelo, só agradecer de verdade, muito sucesso para você, sucesso no seu propósito, que você aí alcance muitos corações através da sua mensagem, que transforme muitas vidas, porque é lindo de verdade o seu propósito. Muito obrigado, viu? Amém, muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado. Gente, eu amei, que domingo maravilhoso. Olha, amanhã é segunda-feira, um ótimo dia já para colocar em prática aí a orientação do Marcelo. Vamos começar, vamos sair do sofá e se mexer, investir na nossa saúde, investir na gente, tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram aqui nos acompanhando, foi maravilhoso, eu amei de verdade, uma semana maravilhosa, vem muita coisa boa por aí e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.